Reforma protestante. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, pois é um assunto de grande importância para o cristianismo, para a fé cristã, para cada cristão. Hoje, 31 de outubro de 2023, completa-se 506 anos da Reforma Protestante. Ela deu-se início em 31 de outubro de 1517. A igreja da época ela tinha perdido a sua forma, tinha perdido a sua essência, tinha perdido a essência de Cristo. A igreja estava repleta de heresias e a igreja era conduzida por papas, monges, padres e a igreja estava vivendo a sua época de ignorância espiritual, de ignorância no que diz respeito às doutrinas bíblicas, no que diz respeito à palavra de Deus. Pois os papas, eles começaram a introduzir no seio da igreja heresias, como a adoração de Maria, como a adoração de imagem, de escultura, como a, a, a prática de vendas de relíquias, de pertences que pertenceram aos apóstolos, que pertenceram a santos, entre aspas, que um dia fez parte da igreja. E o estupim de tudo isso aconteceu no século XV, onde o Papa Leão X ele instituiu a prática das vendas das indulgências. E o que é isso? As indulgências. As pessoas que adquiriam essas indulgências, elas tinham a garantia do Papa que os pecados delas estavam perdoados e que a salvação delas estavam garantida. E tudo isso foi se acumulando, as heresias, e o estopim de tudo isso foi no século XV, onde o Papa Leão X ele instituiu a prática das indulgências. E contra tudo isso surge um homem levantado por Deus chamado Martim Lutero. Ele nasceu em 10 de novembro de 1486, faleceu em 18 de fevereiro de 1546. Deus ele levanta esse homem chamado Martim Lutero. Ele nasceu na Alemanha, era um monge, um padre, e também ele foi um professor da Universidade de Wittenberg ou Wittenberg. E esse homem chamado Martim Lutero, ele, ele se insurge contra as heresias, contra os ensinamentos errados da Igreja Católica, contra os ensinamentos errados que o Papa e a cúpula e grande parte dos monges, dos padres da Igreja Católica da época ensinava aos seus fiéis. E Martinho Lutero ele fixa num, num portão da igreja do castelo de Wittenberg, ou Wittenberg, na Alemanha, as suas conhecidas 95 teses. E essas teses, esses ensinamentos de Martinho Lutero, eram os ensinamentos corretos de acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia Sagrada. E por isso ele sofre uma grande perseguição por parte da Igreja Católica, por parte dos papas, e ele, por graça de Deus, ele também traduz a Igreja do Latim para o alemão, onde as pessoas agora começam a conhecer as verdades bíblicas, a doutrina bíblica, o que é que de fato a palavra de Deus ela ensina. E como fruto dessa reforma protestante, ficou conhecido um princípio teológico
conhecido como os cinco solas. Primeiro, solas escritura, ou seja, somente as escrituras, somente a palavra de Deus, pois a Igreja Católica tinha deixado de ensinar as verdades bíblicas, as doutrinas dos apóstolos, tinha deixado de pregar a palavra de Deus. E outro princípio conhecido era sola fide, ou seja, somente a fé. Essa palavra sola, no latim, quer dizer somente. Então, os cinco solas que ficou conhecido como fruto da reforma protestante é sola escritura, somente a palavra de Deus, somente as escrituras, sola fide, somente a fé. E a Igreja Católica também começou a ensinar de que não era suficiente apenas a fé. E começaram a introduzir no seio da igreja as heresias de que era preciso a adoração de Maria, a adoração das imagens de escultura. E outro princípio de sola é sola gratia, ou seja, somente a graça de Deus. A igreja também católica, ela ensinava que não era suficiente apenas a graça de Deus para a salvação do homem, para a salvação da raça humana. E a Igreja Católica ela foi cada vez mais introduzindo heresias. A Igreja Católica ela começou a introduzir ensinamentos errados, heresias, e que levavam o povo ao erro e levava cada vez mais o povo a ficar distante de Deus, distante da palavra de Deus. Outro princípio que conhecido como sola é solos Christus, ou seja, somente Cristo. A Igreja Católica estava ensinando de que era preciso também a adoração, a adoração de outros santos que morreram, e Cristo deixou de ser o centro da Igreja Católica. Cristo tinha deixado de ser o centro da fé cristã. E com isso a Igreja Católica ensinava de que Cristo somente não era suficiente para operar o milagre, para operar a salvação, para operar a transformação na vida do homem caído. E outro princípio que ficou conhecido também era soli deo glória, ou seja, somente glória a Deus. E a Igreja Católica ela começou a dividir a glória que era dedicada somente a Deus para outros santos, entre aspas, como Maria, como outros santos que morriam. E esses santos, né, eram canonizados e recebiam a glória que era apenas de exclusividade a Deus. E com isso, a reforma protestante ela deixou como fruto esses cinco solas. Solas escritura, somente as escrituras, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solos Christus, somente Cristo, e solo Deo glória, somente glória a Deus. E hoje a igreja ela precisa realmente estar atenta. Os líderes, os pastores precisam estar atentos a esses princípios, fruto da reforma protestante, que é conhecido como os cinco sola. E a igreja, os líderes, eles têm que, a cada dia, ensinar às suas ovelhas, ensinar aos membros que só as escrituras, ou seja, somente as escrituras, somente a palavra de Deus é suficiente. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça de Deus. Solus Cristo, somente Cristo. E soli de glória, glória somente a Deus. Como diz Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, o apóstolo Paulo ele diz: ó profundidades, tanto da riqueza como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro emprestou a ele, para que ele possa devolver? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas.
no versículo 36 de Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Que nós possamos a cada dia lembrar dessa importante data, 31 de outubro de 1517, pois a Reforma Protestante ela deixou deixou um legado de grande importância para o cristianismo, para a fé cristã. Que nós possamos sempre acreditar nisso, que somente as escrituras, sola escritura é suficiente, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Cristo, somente Cristo, e soli Deo glória, glória somente a Deus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.